Para isso, eu já conto aqui do outro lado da tela com o coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, membro dos Conselhos Estadual e Municipal de Transportes, conselheiro do Clube de Engenharia e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, Licínio Machado Rogério. Licínio, bom dia. Bom dia. Que o nosso meio ambiente seja um pouquinho melhor do que estão caminhando aí. Eu ouvi o finalzinho da entrevista do Marcelo. Realmente é triste isso aí, mas vamos batalhando para melhorar a vida. Sem dúvida alguma. A gente precisa se engajar nessa luta. Licínio, que também é um forte defensor da área ambiental, do tema do meio ambiente, enfim. Obrigado, Licínio, pela tua presença aqui, porque o assunto agora, hoje, para além do meio ambiente, é outro. A gente quer tratar de mobilidade urbana, como eu indiquei ainda há pouco. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o Licínio, anunciou na semana passada detalhes sobre a antecipação da nova licitação do sistema de ônibus da cidade. O processo estava previsto para acontecer apenas em 2028, mas começa já esse ano. Ele prevê que todos os veículos que rodam na cidade sejam trocados e que a frota aumente em 25%. Essa licitação vai acontecer em 4 fases e começa pela zona oeste da capital fluminense. Hoje, 2.800.000 pessoas por dia rodam em 4 mil coletivos, que atendem 89% da população carioca. A Zona Oeste foi escolhida para ser a primeira a receber essas mudanças, Licínio, por ter o serviço que é considerado menos eficiente e com necessidade de mudanças mais urgentes. O sistema não será operado por apenas 4 consórcios, como acontece atualmente. Serão 31 áreas com diferentes operadoras, o que aumenta, obviamente, a concorrência. O município apresentou também, Licínio, o Índice de Qualidade de Transporte, o chamado IQT, que é usado como base para avaliação e leva em consideração 7 tópicos: atendimento ao plano operacional, faixas sem atraso, idade média da frota, regularidade, infrações disciplinares, ar-condicionado, satisfação do passageiro. São esses os 7 critérios aí que vão ser avaliados nesse índice. As primeiras licitações, inclusive, já estão previstas, Licínio, para outubro desse ano e devem contemplar os bairros de Campo Grande e Santa Cruz. Licínio, essa antecipação da licitação dos ônibus aqui no município do Rio de Janeiro é uma boa notícia, como aparenta ser? Como é que vocês, do Fórum da Mobilidade, avaliam essa medida do prefeito Eduardo Paes? A medida foi tomada num grande acordo com as empresas de ônibus. Aconteceu no Tribunal, na Fazenda Pública, lá na 8ª Vara de Fazenda Pública. Eu estava presente, inclusive, nas 3 últimas reuniões, representando a FANRIO, que é a Federação das Associações de Moradores, que é um dos componentes do Fórum de Mobilidade Urbana, junto com o Clube de Engenharia. Essa discussão é muito importante porque os passageiros não aguentam mais o sistema do jeito que é. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um grave erro porque ela não prevê as integrações necessárias com os trilhos. A mobilidade urbana, quanto maior a cidade, mais necessita ser por trilhos. Infelizmente, o prefeito não ignora que existem trilhos no Rio de Janeiro, transportam uma boa quantidade, mas poderiam transportar mais se houvesse um acordo, um conhecimento. Eu tenho um sonho de consumo, que é apresentar o prefeito ao governador para os dois trabalharem juntos. Se eles são de partidos diferentes, eles atendem a cidade do Rio de Janeiro, atendem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, isso é muito necessário que todos trabalhem em conjunto. Mas fica cada um puxando a brasa para a sua sardinha e ignorando a outra. Então, o governador, está ainda discutindo com o seu secretário de transporte se baixa a tarifa do trem e do metrô para o mesmo preço da passagem de ônibus, sem estudo como é que vai ser feito. É bom baixar, as tarifas são absurdas, mas tem que haver uma mudança. Esse estudo do IQT, e aí eu lembro uma coisa importantíssima, o último item que você falou é índice de satisfação do usuário. Você pega cada reclamação que é feita num 746 ou num canal digital da Secretaria de Transporte e divide pelo número de passageiros transportados e multiplica por 100 mil para ter um número
entre 1 e 0 e 1. Então, esse é um sétimo desse IQT, a soma dos itens. Então, é muito importante que todo mundo reclame tudo que está errado. Ah, mas dá muito trabalho. Ah, se você não quer ter trabalho de reclamar do que está errado, fica do jeito que está. Então, o reclamar é importantíssimo. Veja, o ônibus tem uma letra na frente, que é o consórcio, depois ele tem 2 números, que é a companhia, depois tem 3 números, que é o número do carro. Então, anote isso, fotografe, reclame. Se tiver problema de local, tem o reclame anonimamente no 1746, mas o importante é que a população, enquanto isso, tenha junto. E as associações de moradores também estão dispostas a isso. Quem puder, entre para a sua associação, quando pode, porque tem lugares que nem pode fazer isso, também mais um problema do nosso governador, mas é importante isso. E essa ação vai começar por Campo Grande, no início do ano que vem, vai na Ilha do Governador, porque a Ilha do Governador tem uma coisa interessante. A Ilha do Governador não é tão ruim assim, é porque lá tem 2 empresas, uma relativamente boa e uma péssima, que é a Paranapuã. É mais ou menos como você está com a cabeça no forno e os pés num balde de água gelada, então a sua temperatura média está razoável. Isso é o transporte da Ilha do Governador. Foi explicado isso, inclusive, na audiência do prefeito. Mas o importante é que está mexendo nisso e a gente tem que trabalhar para ter uma tarifa zero, porque não é justo que quem mais precisa sustente esse sistema. Sem dúvida alguma, o Licínio. Ainda mais, você citou essa necessidade de participação popular, de que as pessoas façam as denúncias a respeito da qualidade do serviço do transporte público aqui no Rio de Janeiro. É muito importante esse teu alerta. As pessoas precisam, de fato, denunciar, enfim, questionar essa qualidade, porque, lamentavelmente, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é um transporte extremamente precário aqui no Rio de Janeiro, não só no número de coletivos, mas também na qualidade desses coletivos, né? Ônibus sem ar-condicionados, enfim, muita reclamação que há dos passageiros aqui no Rio de Janeiro, e isso tem que continuar, acima de tudo, nesse novo momento, a partir dessa licitação. Agora, o Licínio, quais os principais gargalos hoje do transporte rodoviário aqui no Rio de Janeiro? As principais queixas dos passageiros e outra. Esse índice de qualidade de transporte que foi proposto pelo município, que a gente tocou ainda há pouco, para avaliar a qualidade do serviço das empresas, é o ideal? É a melhor maneira de se acompanhar a qualidade desse tipo de serviço? Enfim, fala um pouquinho sobre as principais queixas e o próprio IQT. O importante é que você tenha agora um elemento para você poder, você poder reclamar e ser ouvido de uma forma mais formal. Porque antigamente o 1746 funcionava, mas não tem isso. A qualidade do serviço veio caindo a partir do momento que a licitação de 2010, que foi feita pela prefeitura, mas em conluio com as companhias de ônibus. Todos eles estavam em acordo, o Paz era amiguinho das companhias de ônibus, hoje ele é inimigo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com isso. Mas é importante que cada dia mais tenha participação popular. Então, o IQT é Perdão. O IQT tem... Só um segundinho. Conversando aqui com o Licínio Machado Rogério. Fica à vontade. A garganta às vezes entope. Sei bem como é que é isso. Eu falo. Mas o importante é todo mundo estar... Perdão. O importante é todo mundo estar participando e reclamando, porque não adianta dizer esse ônibus está muito ruim, o transporte é aquilo, outro, e não fazer nada. Então, todo mundo tem que falar com quem pode. Você elegeu um prefeito e alguns vereadores. Certamente você lembra do vereador que você votou. Liga para ele, reclama, vá na Câmara, vá em tudo quanto é lugar que puder falar. A gente tem que ver isso, porque o sistema só funciona na base da reclamação.
mas tem que pedir também uma integração. Não faz sentido você sair de Campo Grande e vir até o centro da cidade andando sobre pneus. Isso é um absurdo. A gente tem que ter os trilhos funcionando. Está havendo uma mudança na supervia, que é extremamente importante, mas a gente tem que funcionar e não pode ficar anos sem construir metrô no Rio de Janeiro, como nós estamos passando, e agora vamos fazer a Gávea. E para fazer a Gávea, que é uma estaçãozinha pequenininha, estão pedindo 4, 5 anos. É absurdo isso. Uhum. A gente A gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, Licínio, dessa questão do transporte ferroviário, que você citou ainda há pouco, essa disputa que existe, disputa política, inclusive, que se dá dentro do próprio governo do Estado, não é só entre prefeito e governador, dentro da própria gestão Cláudio Castro, há disputa em torno, especialmente, dessa questão do transporte ferroviário. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse tema. Agora, ainda falando sobre o transporte rodoviário, a situação do município. Em nenhum momento, Licínio, se colocou em discussão a possibilidade do próprio município assumir as linhas de ônibus aqui do Rio de Janeiro, reestatizar tudo. Essa proposta foi feita ao prefeito, houve essa discussão, vocês do Fórum de Mobilidade chegaram a tratar disso com o prefeito? Nós temos um diálogo, um decálogo que a gente pede que é o governo, os governos assumam a gestão. Porque, por exemplo, tem um buraco na rua, a prefeitura vai lá e tampa o buraco? Não, a prefeitura contrata uma firma para ir lá tampar o buraco. Então tem que haver transporte, a prefeitura contrata uma firma para ver transporte. Mas a prefeitura tem que dizer como vai ser transportado. Por enquanto é um sistema híbrido, que a prefeitura determina faixas horárias para os ônibus rodar, e as companhias de ônibus rodam naquilo ali. Mas é uma meia brincadeira de gato e rato, porque andam vários ônibus juntos e não tem um sistema de controle disso. A prefeitura tentou fazer com o JAE um pouco desse controle, mas o JAE tem coisas assim, para você ter ideia, tem até questão de racismo tecnológico no JAE. Tem uma banca de jornal em Copacabana que só carrega cartão louro, porque tem um cartão preto e um cartão outro ela não carrega. Tem uma roleta no Gentileza, que o amigo meu só pode passar na roleta da direita, porque na roleta da esquerda o cartão dele não funciona. E a gente não consegue saber como é que está funcionando, porque existe uma auditoria contratada, eu pedi cópia da auditoria e disseram que isso é segredo. Então, a gente sabe do JAE pelo que falam a população desorganizadamente, e da prefeitura, que promete que o JAE vai ser o único cartão. Era ano passado, depois passou para fevereiro desse ano, agora passou para julho, já disseram que já não passa mais, e não tem integração com a região metropolitana. Então, a confusão está muito grande, e esse controle deveria ser melhor feito, mas, infelizmente, o Conselho Estadual de Transporte não se reúne desde agosto de 22, e o Conselho Municipal de Transporte, que se reunia uma vez por mês, a partir de agora vai se reunir a cada 2 meses. Mas a gente não participa do planejamento, conforme diz a Lei Federal de Mobilidade. O usuário deve participar do planejamento e da gestão do transporte, esse artigo 14 e 15 da Lei Federal de Mobilidade. Uhum. Eu vivo reclamando lá, é um espaço para a gente discutir, a gente tem reuniões com a Secretaria, que agora mudou o sistema lá, um lugar que está ruim, a Secretaria tem nos recebido para discutir o assunto, mas a população ainda não é dona de poder falar. Tem gente que entende muito do assunto na prefeitura, mas a gente se ressente disso. A prefeitura tem que assumir a gestão completa do sistema, contratando ônibus, carro, van, cabritinhos, metrô e tudo. Tinha que ser um sistema único com a gestão metropolitana do transporte. Precisa de uma autoridade pública metropolitana de transporte.
Sem dúvida. Só para explicar aqui para a nossa audiência que não mora aqui na capital fluminense, o JAE, que o Licinho está se referindo, é o sistema de bilhetagem no município do Rio de Janeiro, que foi criado pelo prefeito Eduardo Paz, mas que não integra, não há uma integração desse sistema com o sistema do Rio Card, que é o sistema do governo do estado. São sistemas distintos. Os dois já estão em pleno funcionamento, mas não há integração entre eles. Ou seja, uma pessoa que vai pegar um ônibus e depois vai ter que ir de metrô na mesma viagem, ele não consegue fazer essa integração. Ele tem que usar os dois cartões, o cartão do município para utilizar o ônibus e o cartão do estado, que é o Rio Card, para poder pegar o metrô. Não há essa integração entre os modais aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, por conta dessa disputa que existe, acima de tudo, o município tentando tomar par dos custos do sistema de transporte no município aqui do Rio de Janeiro, por isso que foi criado esse JAE. Muita gente falava dessa caixa preta dos transportes aqui no Rio de Janeiro, e a solução do Eduardo Paz, prefeito do município, da capital, foi criar esse novo sistema de bilhetagem municipal. Mas sem integração fica difícil. Eu mesmo não tenho esse cartão JAE ainda, eu só utilizo ainda o Rio Card, que pode ser utilizado em todos os modais, ferroviário, transporte rodoviário, ônibus, trem, metrô, enfim, barcas. Licínio, vamos agora entrar nessa questão mais específica relativa à disputa que há no governo do estado, esse entrevero que surgiu na cúpula do governo do estado. Isso porque a proposta de redução e unificação das tarifas dos modais estaduais pôs o governador Cláudio Castro em rota de colisão com seu secretário estadual de transporte, o Washington Reis. Na última semana, o secretário deixou vazar um plano que define as tarifas de trens e metrô a R$ 4,70, mesmo valor das passagens de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Nesse caso, o Estado subsidiaria o restante da passagem. O secretário chegou a publicar nas suas redes sociais que nessa semana, inclusive, a tarifa já seria reduzida. No entanto, na última segunda-feira, o Palácio Guanabara, o governo do Estado, emitiu uma nota dizendo que aguarda os estudos técnicos serem realizados, contradizendo o Washington Reis. Só que o secretário disse que os estudos técnicos já foram realizados e estariam de posse do governador, foram entregues em mãos ao Cláudio Castro, é o que diz lá o Washington Reis. Por trás desse entrevero, há, por óbvio, uma disputa política. Cláudio Castro vai apoiar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, como seu sucessor. O Washington Reis, no entanto, nutre o desejo de ter ou de ser o candidato da direita aqui no estado, sobretudo pela sua boa relação com a família Bolsonaro, que tem sinalizado, inclusive, apoio ao Rodrigo Bacelar. Licinho, disputas políticas à parte, esse subsídio para as tarifas de trem e metrô, que custaria aos cofres públicos custaria 300 milhões de reais esse ano de 2025 e 500 milhões em 2026, com recursos vindo do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. É uma boa alternativa? A tarifa dos trens e metrô aqui do Rio de Janeiro está entre as mais caras do país. Só para registrar aqui, a passagem hoje dos trens no Rio custa R$ 7,60 e do metrô R$ 7,90. Como é que se avalia esse possível subsídio que o governo do estado quer oferecer para equalizar ali os modais no mesmo valor de tarifas a R$ 4,70 e também, obviamente, essa disputa política que se abre entre o Cláudio Castro e o Washington Reis? É muito importante que se baixe a tarifa, porque não é justo que as pessoas paguem pelo transporte somente os que usam. A gente fala que já... eu tenho carro, eu não preciso de transporte público. Tudo bem, você tem carro. Em geral, quem tem carro tem a situação financeira um pouco melhor, aí mora num lugar, se mora num prédio, tem alguns empregados que chegam de transporte público lá, a pessoa sai, vai para o trabalho, chega no trabalho, tem alguém que já abriu o prédio, que já varreu o prédio, que vai servir um cafezinho, que vai atender as pessoas. E se essas pessoas todas não tiverem um bom transporte público, não adianta ele ter carro, porque ele não vai conseguir nem sair de casa. E se ele conseguir chegar no trabalho, ele não vai conseguir fazer nada. E no absurdo, se ele sofrer um acidente com o carro dele e for ter que ser levado para o hospital, não vai ter ninguém
para atendê-lo, porque não houve transporte público. Então, transporte público é uma coisa geral, todo mundo. E por que só os que usam o transporte público diretamente têm que pagar? Absurdo isso. A gente tem que dividir essa conta. E tem uma outra conta que eu costumo falar, que eu chamo a teoria do elevador, que é o seguinte: você chega num prédio, pega um elevador, sobe, desce, e ninguém aqui no Rio paga para andar de elevador. O elevador é grátis? Não, ele foi comprado, ele tem que ter manutenção, ele tem que ter o controle da energia. Então, quem paga é o condomínio do prédio. Por que o condomínio da região metropolitana não paga pelo elevador horizontal? Então, a gente tem que ter isso. A disputa política mostra outras coisas, uma falta de coordenação. Porque, inclusive, por que 4,70? Alguém chegou à conclusão que esse número, por que não é 5, não é 4, não é 3? Então, esse número é um número cabalístico, porque a passagem de ônibus é isso. Aí fica mais uma disputa política, como se não bastasse o governador brigando com o prefeito, o governador brigando com o seu secretário de transporte. Ele digamos, se ele não está contente com o secretário, ele troca o secretário, porque trocar secretário de transporte é quase um fetiche dos governos aqui do Rio. Né? Para a gente tentar enumerar isso aqui, você vai prolongar esse processo até meio-dia para ver. Então, é muito importante que se tenha um comando dividido entre todos, prefeituras da região metropolitana, governo, e todo mundo trabalhando para quem precisa. Eu não posso fazer, eu vou baixar para essa 4,70 porque eu quero me eleger. Não, tem que saber. Eu vou baixar a passagem para 4,70 porque é necessário que a população pague menos. E o Fundo de Pobreza tem verba para isso? O Estado está com déficit de não sei quantos bilhões. Você está falando de 500 milhões. O déficit do governo por ano é da ordem de 17, 18 bilhões, se eu não me engano, é um número avassalador. Então, isso tudo tem que ser feito com estudo. Não é dizer assim, hoje eu vou sair de camisa azul, hoje eu vou sair de camisa amarela. Não é isso. Então, está faltando um estudo sério e falta seriedade nos governos ao trabalhar junto. Porque, ao mesmo tempo, o 4,70 dos ônibus é 4,70 para a população, porque a prefeitura paga um subsídio. Que a companhia de ônibus recebe em torno de 8,50 por quilômetro por passageiro. Então, ali já tem um subsídio. A passagem do metrô e do trem, que cai para R$5, tem um subsídio. Então, tem que se ver esse conjunto e, principalmente, tem que conversar todo mundo junto, abrindo esses números. Cadê esses estudos? Por que ele não entregou para o governador? Por que ele entregou para o jornal também? A gente quer saber por que pode baixar para 4,70, o número é correto? Uhum. É fundamental que esse estudo seja público, né? Se de fato ele foi entregue ao governador, como diz o Washington Reis, por que não publicar e mostrar para a população o que foi usado para fazer enfim, os critérios usados para fazer esse estudo, enfim, é importantíssimo que isso seja de conhecimento público. Vamos ver o que é que vai se dar aí a partir desse entreveiro. Mas eu queria trazer uma outra e última questão aqui, Licínio, porque, diante disso, a possibilidade de reestatização do transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro, ela está aberta. A Supervia, que realiza atualmente um péssimo serviço nos trens urbanos, tem um acordo para devolver a concessão ao Estado entre os meses de julho e agosto. O contrato de concessão do metrô que foi renovado recentemente, se eu não estou enganado, você até me corrija se eu estiver errado. Mas, enfim, o Estado não pode, pelo menos, ficar com a concessão dos trens urbanos, Olicínio? Vocês do Fórum de Mobilidade têm participado dessa discussão de alguma maneira? Enfim, não seria o momento ideal agora que a empresa concessionária, a Supervia, vai devolver a concessão? Não seria o momento ideal para se retomar, para que o Estado assumisse o controle do transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro? Parece que vai ser feita mais uma licitação, né? É uma licitação provisória para 5 anos, porque o Estado, nesse ponto, ele está agindo certo, contratou um estudo da CPTM, que é a Companhia de Transporte de São Paulo, para fazer uma análise
do sistema da Supervia. Esse estudo já foi entregue. O presidente Fabrício, da Central Logística, que é o responsável pela concessão da Supervia, já está em mãos esse estudo, mas, segundo ele, ele prometeu inicialmente que divulgaria o estudo, é um estudo longo, 10 gigas de documentação, mas disse que a PGE não autorizou ele a tornar público, porque pode trazer dados que vão influenciar na concorrência que eles pretendem lançar agora. Então, logo ele lança o edital, a promessa dele é que esse estudo vai ser determinado, porque a gente vai saber realmente como é que está funcionando, qual é o custo disso, qual é o custo operar, e tem que fazer alguma coisa. Eles vão pagar também na próxima licitação, pagar por quilômetro rodado, como já está sendo feito nas barcas. Mas são estudos, às vezes, que a gente leva um susto. Nas barcas, por exemplo, quem anda de barca no Rio sabe que nós temos barca de 300, de 400, de 1.000, 1.200, 2.000 lugares. O governo do estado paga para a companhia que está operando as barcas o mesmo valor por milha náutica rodada para qualquer tipo de barca. Então a gente fica levando um susto. Foi estudado por um engenheiro da COP, que é um instituto respeitadíssimo, e eu não sei como chegou-se nesse número. Mas é sempre importante, da mesma forma que a barca está sendo feita, o governo assumir totalmente a gestão do transporte. A questão da operação, você pode contratar a firma que quiser, pode até contratar uma firma para cada vagão, para cada trem, para transportar. E tem a questão de sinalização, a questão de segurança pública. Tem estação da Supervia que o governo do estado não consegue entrar lá, porque o poder local não deixa. Então, isso rouba-se fios, faz uma série de coisas. Isso tudo tem que ser visto. E nós temos que ter uma gestão metropolitana, tanto do trem quanto dos ônibus, para a gente poder acabar com essa briga toda. Sem dúvida alguma, é muito importante que haja esse diálogo, acima de tudo, entre o governo do estado e o município, para que essa disputa se encerre. O que está em jogo, acima de tudo, é o interesse da população, o interesse público. Mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, em boa parte do país, as disputas políticas se colocam acima do interesse público, lamentavelmente. Licínio, eu agradeço a tua participação aqui com a gente no programa, viu? Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Certamente vamos voltar a debater aqui o tema da mobilidade urbana, essa situação envolvendo o transporte no Rio de Janeiro, e a gente conta com as tuas análises aqui no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença, um abraço e um bom dia. Eu que agradeço e convido todos que queiram discutir isso. Nós, no fórum, nós nos reunimos todas as quintas-feiras, virtualmente, de 6 às 8. Quem entrar no Facebook do fórum vai ter lá os contatos. Excepcionalmente hoje não, porque nós tivemos uma reunião ontem, porque hoje também é o aniversário do CREA, que está fazendo uma grande festividade lá na Marina da Glória. Eu estou indo para lá agora, inclusive, e tem a entrega do prêmio do meio ambiente, e um dos homenageados é um ex-participante nosso, Raul Lisboa, que infelizmente nos deixou no ano passado. Então, estou à disposição e digo mais. Participe da sua associação, reclame do transporte para a gente poder trabalhar junto. Obrigado. Isso é importantíssimo, essa pressão da população. Obrigado, viu, Licínio? Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Licínio Machado Rogério. Licínio, que é coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, membro dos Conselhos Estadual e Municipal de Transportes, conselheiro do Clube de Engenharia e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ,